como lidar com aquela pessoa que defende algo como, por exemplo, a possibilidade de trabalho análogo à escravidão. Ou com aquela pessoa que defende que as pessoas de etnias diferentes têm as mesmas condições e, portanto, o Estado não tem que fazer nada para essas pessoas resolverem esses problemas de maneira. A gente tem que observar, por exemplo, o nosso amigo que acha que deve existir escolas particulares e escolas públicas em confronto a alguém, por exemplo, que pode ser você ou seu outro amigo, que acredita que só a escola pública é que resolve o problema da educação. A possibilidade também da gente encontrar aquele nosso colega que acha que só a revolução é o que vai resolver. Como a gente vai lidar com todas essas diferenças, essas liberdades, essas opiniões? Será que todas elas são realmente toleráveis? No mundo onde a gente vive, em que nós buscamos a pluralidade de pensamento, o respeito por esses pensamentos, é possível realmente aceitar? É necessário? É isso que vai realmente construir e encaminhar a gente para uma boa democracia? Oi, eu sou Lívia Leite, esse é o Isso Não Cai na Prova e hoje eu vou explicar o que a gente conhece como paradoxo da tolerância, falado, escrito por Karl Popper, no livro onde ele traz também outros paradoxos, não só sobre tolerância, mas também sobre liberdade e também sobre democracia. Desde Platão e talvez até muito antes, quando se pensava democracia, então vamos colocar desde Platão, já se pensava o que a democracia poderia resolver e quais seriam os limites para a gente conseguir viver numa democracia ainda mais adequada ou mais justa, enfim, que conseguisse os princípios que nós defendemos, os princípios básicos que nós defendemos numa democracia, que são em especial igualdade e liberdade. De que uma maioria é capaz de governar e é muito mais inteligente de uma maioria, a gente sabe que pode não ser verdadeira. Afinal de contas, essa maioria pode acabar votando, democraticamente, essa maioria pode acabar votando num tirano, numa pessoa que vai tornar essa democracia um regime autoritário. E aí a gente entra num paradoxo. Como é que a gente vai permitir um espaço, um regime, onde as pessoas governam pela maioria, o direito ou os interesses de uma maioria são os que regem aquele lugar, mas... existe a possibilidade aí de acabarem todos votando por uma coisa que seria prejudicial e que destruiria a própria democracia. Então, é necessário se pensar qual é esse limite, quais são as restrições que nós vamos colocar dentro dessa própria democracia. E aí o Popper percebe que isso também se aplica a outros princípios básicos, como, por exemplo, o de liberdade. Inclusive, ele chega a dizer isso, que a liberdade irrestrita vai levar a gente a perder a liberdade porque ela deixa livre as pessoas, por exemplo, que são violentas, e essas pessoas violentas podem acabar prejudicando e destruindo aqueles que são mais fracos dentro dessa sociedade. Então, portanto, a gente vai perder a liberdade. Aquelas pessoas, os que são os mais fracos, vão perder a sua liberdade e aí a gente acaba descumprindo o nosso próprio princípio. Nenhuma liberdade, ela funciona de maneira irrestrita. Nós temos limites sobre o que significa liberdade. Eu não posso sair simplesmente fazendo. Precisa ter muito cuidado em separar o que é opressão e o que é organização para que a gente possa continuar com esses princípios básicos. É aí que a gente volta para o Karl Popper. Ele fala não só da liberdade, mas ele diz, por exemplo, que a tolerância também, ela não pode ser absoluta. Ela precisa não ser apagada, mas ela precisa de uma ressalva, que é, não podemos tolerar pessoas intolerantes. E nós defendemos uma opinião plural. As pessoas têm direito a defender, por exemplo, se elas querem que só haja ensino público gratuito de qualidade ou se elas querem, sei lá, que tenha ensino público, mas tenha a possibilidade de ter a oferta de ensino particular, vamos supor. São duas opiniões diferentes que pensam coisas diferentes para o Estado, formas diferentes do Estado agir, ou da nossa sociedade se organizar. E até aí tá tudo bem. Ou pessoas que querem optar por uma religião e a outra que tem o direito de optar por outra religião e ambas precisam ser respeitadas. Até aí, tudo bem. Queremos pluralidade, queremos esse respeito dos diferentes. Isso sim é tolerância. O grande questionamento é
quando nós chegamos em questões que são consideradas intoleráveis. E para vocês entenderem, intoleráveis na sociedade atual são questões como um racismo, são questões como eugenia, ou como a defesa de que grupos devem ser exterminados, ou que parcela da população, se parcela da população adoecer, tudo bem, porque é uma minoria e a minoria tem que se adequar à maioria. Ou se você começa, por exemplo, a defender que existem grupos de superioridade. De uma maneira geral seria isso, né? E aí, ou por exemplo, a analogia à escravidão, né? Trabalhos escravos. Se você começa com esse discurso, mesmo que você não tenha consciência de que você está fazendo isso, se você começa com esse discurso e você começa a incitar que as pessoas também precisam pensar desse jeito, precisam defender isso e o Estado precisa fazer dessa maneira, você está sendo um intolerante, porque você está prejudicando grupos sociais. E isso não pode ser admitido dentro de uma sociedade que busca democracia, que busca respeito, que busca igualdade, que busca liberdade, que são todos esses princípios básicos de uma democracia. Popper, ele diz o seguinte: nós até podemos admitir pessoas que são intolerantes. E aí, com isso eu quero dizer, você até pode admitir aquele seu amigo que tem uma opinião diferente da sua, desde que ele saiba argumentar. Isso é meu gato correndo, eu não vou cortar não, tá? Barulho de brinquedo. Desde que a gente tenha argumentos racionais e essa pessoa tem argumentos racionais. Se a gente conseguir convencer as pessoas com argumentos racionais, não há necessidade de violência. É isso que ele explica, assim. Não tem por que recorrer à violência. E se a gente perceber que com argumentos racionais nós não conseguimos convencer aquelas pessoas de que aquilo é considerado intolerância, portanto aquela atitude precisa ser considerada criminosa, né? Vamos tornar aquilo um crime, porque a gente não pode admitir dentro daquela sociedade a multiplicação daquela intolerância, porque senão a sociedade vai acabar se destruindo, ou pelo menos o ideal de democracia dentro dessa sociedade vai acabar se perdendo. Então, para o seu amigo é isso, assim, se você tem um amigo que de repente você viu que tomou uma postura que tá dentro dos princípios, né, ou do que é considerado intolerância, aí eu acho que a amizade não é uma boa amizade, inclusive você tem a obrigação de reprimir esse pensamento, de rebater o que essa pessoa tá falando, de argumentar com essa pessoa. Não é assim, vamos lá e vamos atacar e matar os intolerantes. Vamos tornar aquilo algo que é criminoso. Um outro vídeo aqui sobre debate, inclusive, eu falo sobre a importância do debate. Eu gravei numa época onde o Brasil hoje ainda tá bastante polarizado, mas estava mais polarizado, as pessoas não estavam conseguindo debater, só estavam se xingando. Hoje não é muito diferente, mas eu falo sobre a importância da gente dialogar, ou seja, da gente ter argumentos racionais. E aí eu trouxe mais precisa ter muito cuidado para delimitar. Existe sim censura, esse extremo também existe, mas a gente precisa ter cuidado e entender que esse extremo é um problema. Beijo, pessoas, boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!